Muito bem, gente. Olha só, para a gente encerrar esse bloco, Vini, em conversa com alguns apoiadores, ontem o presidente da República disse que irá vetar apenas 2 bilhões de reais do fundo eleitoral que foi aprovado pelo Congresso. É isso? Por que 2? Então, Paulo, o fundo eleitoral foi aprovado com 5,7 bilhões de reais, né? Então, os apoiadores do presidente esperavam que ele fizesse ali um voto integral. O próprio Marcelo Ramos, né, que presidiu a sessão, estava cobrando do presidente: bom, já que você está falando que não dá para aprovar, já que você está criticando o projeto, então vete integralmente. Mas o Bolsonaro ontem disse que não dá para vetar de maneira integral, que vai vetar apenas 2 bilhões de reais, então vai ficar ali em torno de 4 bilhões de reais, o que já é o dobro da última campanha eleitoral. Vamos ver o que ele disse para os apoiadores. Deixar claro uma coisa: vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? Então, a lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. E aí depois ele até chegou a emendar dizendo assim: bom, se vocês não quiserem também, ano que vem volta o Lula ou alguém da terceira via, eu Ciro, né? Ele sempre acaba jogando com isso. E por falar em 2022, Paulo, ele voltou a defender o voto impresso, que agora não tem mais esse nome. Segundo o presidente, agora é voto democrático. Voto eletrônico. Onde está o voto auditável? E também deu uma entrevista aí para uma rádio da Paraíba e falou sobre o vice-presidente Hamilton Mourão. Todo mundo já sabe que o Mourão não vai estar na chapa com o Bolsonaro ano que vem, né? O Mourão provavelmente se candidate aí a senador da República ou vai procurar uma outra chapa, enfim. Mas o Bolsonaro cometeu um sincericídio ontem. Disse que o Mourão, por muitas vezes, atrapalha, mas tem que aturar. Vamos ver. Alguns falam que um bom vice, né? Poderia ser de Minas Gerais, ou de um estado do Nordeste, ou uma mulher, ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. No meu foi feito meio toque de caixa, mas o Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Tá aí, então, sincericídio do presidente. Eu escolhi a toque de caixa. Às vezes atrapalha, mas falou tem que também aturar. nessa entrevista que o Mourão é como se fosse o cunhado, né? Quando Tem que você aguentar casa, o cunhado. É o pacote Ele que você não leva pode pra demitir, casa. é como cunhado. Mas o Bolsonaro demitiu o cunhado dele, que não devolveu a rachadinha. Pô. O cunhado ele pode demitir. O Adriles, como é que você vê esse aumento de 2 bilhões? Porque na realidade seria o dobro, né? O que muda? O dobro para Olha, o a questão que se coloca é a seguinte: eu considero um erro o STF ter proibido taxativamente qualquer tipo de iniciativa privada fazendo doação para candidato. Tudo bem, realmente, a gente sabe que doação é um eufemismo para roubo. Uma empresa coloca milhões no candidato e quer, de alguma forma, algum tipo de contrapartida depois. O que deveria fazer é um tipo de legalização do que acontece de lobby. O sujeito representa a indústria da laranja, a indústria da mexerica, a indústria de alguma coisa, eventualmente ele defende de maneira aberta os interesses dessa empresa em algum momento no Congresso, né? Porque não dá. Você coloca o dinheiro público financiando, pensa bem, Paulo, você financiando o PCO, o PSOL, o PT com bilhões de reais, é pior do que a doação privada nesse sentido. E aí, eventualmente, qual seria o interesse do Bolsonaro em aumentar esse fundão? Para ele, especificamente, que se elegeu sem nenhum tostão praticamente, sem partido, sem máquina partidária, é praticamente nenhum. O interesse do Bolsonaro é tentar governar. Se enfiaram num pacotão a questão da LDO, se você votar contra a LDO, você ingessa todo o dinheiro que o governo pode gastar, inclusive na possibilidade de um impeachment, se ele gastar mais do que arrecada. Então o Bolsonaro fica com a faca no pescoço. Se ele veta integralmente o fundão, provavelmente ele perde a governabilidade. Agora, se ele endossa a possibilidade de aumento, aí fica parecendo um acordão em nome da governabilidade. Ele poderia, eu acho, dada a insatisfação do público desse acordo espúrio, desse jabuti espúrio que o Centrão colocou, né, para colocar com milhares de pessoas perdendo emprego, perdendo renda, perdendo salário, ou seja, colocar 4, 6 bilhões, ele poderia até vetar integralmente, mas aí ele iria bater de frente com o Congresso, não sei se ele teria tanto apoio assim da sociedade
para permanecer estando governando com tanta crítica que vem de tudo quanto é lado. Então, é uma faca de dois gumes nesse sentido. Eu queria ouvir um pouco de vocês. O que é essa governabilidade, né? Porque se a gente for analisar, por exemplo, sempre o argumento da governabilidade ele vem quando a concessão ao Centrão é feita. Então, vamos analisar, por exemplo, as duas indicações aos ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto Cássio Nunes Marques quanto André Mendonça. Quais foram as duas justificativas? O establishment, o André Mendonça menos, né? Foi uma decisão pessoal do presidente. Mas tem que passar por uma sabatina no Senado. Mas tem que passar por uma sabatina no Senado e é um cara que tem bom trato com o Gilmar Mendes e tal. Então, a gente cedeu aqui. Aí você vai, o Ciro Nogueira na Casa Civil. Ciro Nogueira na Casa Civil é governabilidade. Fundão eleitoral é governabilidade. É isso aí. Pô, tudo então é governabilidade. Então nós vamos entregar o país. Mas não teve uma fala dele esses dias que ele fala que o próprio Bolsonaro fala, eu sou o Centrão. É isso que eu tô dizendo. Então, eu sou o Centrão. Não existe governo que existe governabilidade. Bolsonaro falou, eu sou o Centrão. Não, eu acho o seguinte, eu sou o Centrão. É o seguinte, vocês estão fazendo o que a gente devia fazer, só respondendo ao Paulo, Joel, é fazer uma reforma política. Eu já disse aqui milhões de vezes, a gente vive um semi-parlamentarismo tosco em que todo presidente, não só o Bolsonaro, é refém de um Congresso. Você tem 36 partidos. Outra culpa do STF. Tinha uma cláusula de barreira, tinha 9 partidos, e desses 9 furaram para 36. Você tem que fatiar o governo, você tem que ceder a interesses escusos de deputados narcisistas que fingem se preocupar com o povo, e não tem jeito. Todo presidente que foi eleito nesse semi-parlamentarismo, herdeiro da Constituição Frankenstein que a gente tem, vai ter que ser chantageado pelo Centrão, infelizmente. Eu acho que ele é nem chantageado. Quem governa o país é o Centrão. E o Bolsonaro sempre foi, sempre continua sendo e sempre será parte desse centrão que governa o país em nome de interesses particulares, de bancadas, de corporações, de classes. A história do Bolsonaro na política sempre foi essa. O diferente foi o que ele se vendeu aí ao longo de alguns anos como algo muito diferente, partidário da Lava Jato, não sei o que. Quem hoje em dia acredita que Bolsonaro tenha qualquer relação com o combate à corrupção? Ele não teve um ato para ajudar o combate à corrupção, para ajudar a Lava Jato ou qualquer outra coisa. Ele teve muitos Mas não roubou. Inclusive enterrou a Lava Jato. Infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente roubou. Infelizmente, estamos investigando propina no Ministério da Saúde. Não, infelizmente, propina, Joel? Não teve R$1 desviado. Você vai falar, peraí. Não teve o fundão eleitoral, é uma pena a gente estar vendo esse aumento que mais do que dobra com relação a 2018. 2018 foi 1,7 bilhões de reais. Não estava de bom tamanho aquele fundão, estava de ótimo tamanho. Por que aumentar? A tecnologia de lá para cá só aumentou, então barateou tudo. Pô. A inflação, eu fui fazer o cálculo da inflação, não dava 2, dava 1,9, assim, não tem, nem isso não se sustenta. Tá bem claro agora que foi uma jogadinha ensaiada, né? Bota 6, daí tira do 6, leva pro 4, tenta todo mundo ver que tá feliz ali. Passa um discurso pro público diferente do que... Mas, ó, eu vou te dizer o seguinte, teve uns dias atrás, que a gente tinha discutido essa questão e o Bolsonaro depois veio a público dizer, eu vou vetar o fundão, não sei o quê. Um monte de bolsonaristas nas redes, em geral fãs do Adrilles, vieram me dizer, tá vendo, Joel? Cadê o seu comentário agora? Engole essa, não sei o quê. Meus caros bolsonaristas, estão vendo a realidade política se estabelecendo? O fundão vai para 4. Então eu aguardo com todo carinho o pedido de desculpa de vocês. Ele vetou. Pode ser na minha inbox, tá? Ele vetou. Deixa eu responder. Ele disse que ia vetar tudo, não vetou tudo. Deixa eu responder pelos bolsonaristas. Ele não vetou, ele vetou tudo. Ele vetou uma excrescência. Ô, Joel, deixa eu te falar uma coisa. Você, presidente da República, você falou, o Bolsonaro se vendeu ao Centrão. Eu não, ele vetou 2 bilhões, vetou 1/3. Deixa eu te fazer uma pergunta, você pessoalmente. Joel Pinheiro da Fonseca, empossado presidente da República. Você vai fazer o quê? Como é que você vai dialogar e como é que você vai governar o país? Você tem todas as boas convicções, O Bolsonaro, por exemplo, não roubou e não deixou roubar no governo dele. Eventualmente, como é que ele se vendeu? Deixa eu te dar dois exemplos. Você dialogando e você tendo que fatiar o seu governo com o Centrão. Sem o Centrão, você não governa. E aí a imprensa fica falando, você tem que democraticamente dialogar com a classe política. A classe política, metade do Congresso, são de deputados fisiologistas. Você faz o quê?
deixa eu te explicar, ele sabe o que você faz? Você precisa de bancada no Congresso. Você, primeiro e aí? ponto, vai saber. Você vai ter algumas prioridades que você vai levar adiante. Fernando Henrique tinha lei de responsabilidade fiscal, uma série de agendas econômicas, privatizações, tem isso. Governo Temer, por exemplo, tinha as suas prioridades, que ele separou lá reformas. Ok, isso eu vou levar adiante, isso eu não toco. Mas isso é o que o Bolsonaro fez. Em outras... Bolsonaro não fez nada, não Mas conseguiu reforma fazer da nada. Previdência. Olha essa reforma... Fez a reforma da Previdência. Demorou muito mais do que o necessário, hoje em dia estamos Estabeleceu atolados. um corte Ele fez nos uma coisa, gastos públicos. a única coisa que ele fez foi a reforma da Previdência, depois estamos Não, mas totalmente você teve um ano atolados. de pandemia. Agora vamos Teve lá. um ano de Agora congelamento vamos de lá. pandemia, Agora meu vamos cara. lá, mas um ano dá pra fazer muito mais do que uma reforma. Agora vamos lá. Nos outros, você vai tratar com quem é bom. Pega o governo Temer. Educação, por exemplo, era uma prioridade do núcleo do governo Temer? Talvez não. Mas ele negociou com o DEM e pegou um cara bom, o Mendonça Filho, para ser ministro da Educação. O Bolsonaro pegou o Paulo Guedes, Ele um dos fez. melhores Eles economistas estão da do país. educação, calma, Deus, estão da educação. mas- Ele pegou um cara que foi bom, que fez a reforma do ensino médio, que fez coisas positivas para a educação brasileira. O que o Bolsonaro fez? Eu não vou negociar nada, não sei o quê. Em vez de pegar um cara bom da política brasileira, pegou uns malucos aí. Uns caras que não sabem nada, incompetentes, extremistas, Peraí, que não vamos lá. fizeram nada na Vamos educação. lá, E vamos lá. aquela parte dele que era para ser Vamos lá, prioritária, aquela vamos lá. parte dele que era para ser prioritária, que era o Paulo Guedes e as reformas, a gente Vamos viu. lá, No vamos dia a lá. dia da política foram Não, chutados. não é dia a dia da política. Deixa eu só Não, não, deixa eu só- colocar de deixa eu só- maneira. só responder Sabe qual era rapidamente. outro? Última. Sabe- Rapidamente. a gente tá esquecendo aqui, a gente fala como se Vocês Paulo falam, Guedes. hein, meu? Ó, Aí não para. deixa eu terminar uma frase. Nossa. A gente tá Uma fal- frase? uma Tem frase. 431. A gente está falando como se Paulo Guedes fosse o único núcleo dele no início do governo. A gente já esqueceu que tinha Sérgio Moro. Aquilo era para ter sido prioridade. maravilha. Ele sacrificou. foi. Não foi. O Sérgio Moro foi sabe- prioridade. Não, peraí, cara. ô, O que ele ô, fez? eu sei que Vai lá, ele Adriano. fez. Finaliza Deixa eu esse responder. assunto, porque eu quero falar Ele do sacrificou Mourão. tudo. Eu quero falar do Mourão. Ele é um péssimo político. Peraí, Ele é um calma. péssimo político. Calma lá. Você está misturando tudo. Primeiro, Paulo Guedes é um grande ministro, fez a Fez reforma da quase nada Previdência, agora. Olha essa fez o reforma princípio tributária. de redução do Estado, teve um ano de paralisia do governo, não graças ao Bolsonaro, graças à pandemia e ao isolacionismo que você defende, ao gorducho bochechudo lá, o Rodrigo Maia, que falou que não ia fazer nenhum tipo de reforma, sentou em cima de todas as reformas. Arthur Lira O tá Tarcísio aí. Gomes de Freitas é um excelente Vocês vão falar ministro Você por tem ministro, uma vai série ficar de aqui até ministros. amanhã. Tá, não vou Inaugurando falar. lombada, inaugurando Eventualmente- lombada de Meu Deus rua. do Eventualmente, céu. peraí, gente. Eventualmente, quando você fala de educação, o problema é muito mais subjetivo. Você tem um critério de ideologização e ideopatização das escolas, das universidades. Então, você tinha que ter uma postura mais ideológica num governo que se considera conservador. Tudo isso não tem nada a ver com um Congresso que paralisa, que eventualmente dá dinheiro para os seus próprios congressistas, que em troca de algum tipo de medida Ô, protetiva ao povo. Você está fazendo uma confusão danada. Não, peraí. Rapidinho. Não, Não, só um agora chega, minutinho. Cê. Vocês falaram bastante, Vini. Não, deixa eu só colocar, porque a gente não discutiu essa questão do Mourão, né, que o Bolsonaro falou, e o ex-presidente Lula não perdeu tempo, viu, Paulo? Ele fez um tweet agora, dizendo o seguinte, ó, um candidato a vice precisa ser parceiro, de confiança. Se eu for candidato, quero um vice que dê complementariedade nas funções do governo, quero um vice atuante e que seja uma pessoa que eu gosto, que eu vá dormir tranquilo, sabendo que ele também vai cuidar do país. Tipo Eu só o acho. Temer. Então, eu só acho que faltou o Lula dar esse conselho pra Dilma. Tipo o Temer. Ah, deixa eu O fazer Temer uma foi defesa ao boa Temer seleção. O Bolsonaro tem muitas semelhanças com a Dilma. Não, deixa eu Inegável fazer isso. uma defesa aqui. O Temer foi um dos melhores presidentes do Brasil. Obrigado. Ele fez várias reformas, fez a lei de responsabilidade fiscal, ajudou a complementar a reforma Fez o teto, trabalhista, ele fez o teto. fez o teto de gastos, fez uma reforma trabalhista, eventualmente era parte de uma elite espúria e meio Agora- corrupta do Brasil. Agora, ele foi muito melhor do que a Dilma. Agora, o problema do Mourão é muito simples. Ele tem divergências pontuais com o Bolsonaro pode até ter uma histeria, falou bem do João Willis, falou que o aborto é o direito da mulher, só que o Bolsonaro é um conservador raiz, daquele familiar meio tosco, tiozão de churrasco, e nesse contraponto, nessa guerra ideológica, ele achou que o Mourão fugiu um pouco essa tangente, essa linha O Mourão reta. mantém Não, uma mas- discriminação. É isso que eu ia Peraí, falar. mas Teve um O ponto Mourão- também nessa história. Os filhos prejudicaram a relação. Isso, eu Também, acho que tem também. isso. Essa Eles ideologização. Aí eu até concordo com o Joel. Essa ideologização muito forte, muito aguerrida, que é, em alguma medida necessária, extrapolou. Agora, o Mourão tem uma grande qualidade. É um militar, e todo militar, pelo menos a maioria deles, são fiéis. Eles são leais. Eventualmente, o Mourão, ao contrário do Temer, ao contrário do Itamar Franco, tem uma tradição no Brasil de vices conspiracionistas, ele nunca conspirou e nunca eventuou, jogou contra o governo Bolsonaro. Eu acho que Ok. até uma certa injustiça em Chega relação um a isso. momento- Joel, você deles. acha que ele jogou contra o Bolsonaro, Mourão? Não, jamais jogou contra. Ele fala o que pensa, e esse é um ponto que eu acho positivo até do Bolsonaro também. Ele também fala o que ele está sentindo, o que ele pensa, ele fala mal do vice dele. Não acho isso negativo no Bolsonaro. Agora, Adriles,
A prioridade econômica do Bolsonaro acabou. Hoje em dia, a prioridade Voltou. dele é o aumento do Bolsa Família e o fatiamento Você tá do sendo Ministério da contraditório. Economia. Você E tá o sendo minis- e o aumento contraditório. do Turma. Ministério da Economia. Você está sendo contra. Por O fim, Bolsa Família injeta Adriles, dinheiro no país. velho. Eu não estou dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo que uma agenda econômica de reformas liberalizantes morreu completamente, foi chutada para escanteio. Assim como a agenda de combate à corrupção chutada para escanteio ainda em 2019. Por fim, é preciso algum tipo de conspiração do vice para acontecer o impeachment? Algum nível é. Ô, Mas Joel. lembre-se de uma coisa, até Brutus, o mais leal dos amigos de Nossa, César, você esfaqueou. teve que entrar na conspiração contra o César. Até tu, Bruto, Muito bem. esfaqueou. Gente, não, rapidinho. não, ô, Adriles, 10 Joel, segundos, Bolsa meu, Família, 10 você já falou isso. Não, não sou É contra, não sou injetar contra. dinheiro no país para movimentar a economia que está em frangalhos, graças ao isolacionismo que você advogou aqui. Ou Você tá seja, confundindo Bolsa de Família e colocar auxílio, dinheiro mas eu não sou assistencial contra. agora Eu não sou melhora contra. a economia, faz efervescer a economia.